civilizações do espaço, visitando o planeta Terra. Caso Vila Santina. Em 14 de agosto de 1947, o pintor italiano Rapunziel Johannes encontrava-se em uma área campestre na região de Vila Santina, em Carnia, na Itália, pintando a paisagem local. Era aproximadamente 9 horas da manhã quando ele percebeu a presença de um objeto discórdia pousado no campo, a uns 50 metros de onde se encontrava. Ao lado do objeto havia dois homenzinhos de 1 metro de altura que vestiam macacões azuis escuros, com punhos, cinta e colarinho vermelho de cor vermelha. Havia um capacete cobrindo a cabeça. Apenas o rosto ficava descoberto. Através desta abertura podia-se observar o rosto dos seres, que eram de coloração marrom esverdeada, os olhos grandes e redondos. Não tinham pelos no rosto, seu nariz era reto e comprido, com uma espécie de V na ponta. A boca parecia uma rachadura em forma de V invertido. A princípio, o pintor achou que tratasse de uma brincadeira de criança e gritou em sua direção. Ao ouvir o grito, um dos seres sacou um objeto do cinto e apontou na direção da testemunha. Do objeto saiu uma fumaça que, ao atingir Johannes, paralisou, derrubando no chão. Eles se aproximaram das testemunhas, imobilizando, e pegaram o pincel de sua mão. O pintor observou a mão do estranho ser, que continha 8 dedos, sendo 4 opostos entre si, e a coloração esverdeada. Após isso, os seres subiram no objeto, que decolou e desapareceu. O caso Maria Richter. Às 17 horas do dia 4 de dezembro de 1949, Mari Richter, que morava na cidade de Barra Mansa, regressara do sítio do seu pai, em Volta Redonda, Rio de Janeiro, quando notou ainda perto do sítio um objeto discordal, sobrevoando silenciosamente um grupo de árvores, aterrissando em seguida a 10 ou 15 metros da estrada. Surpresa, assustou-se mais ainda quando ouviu uma voz que lhe dizia: "Não tenha medo." "Quer saber do que se trata?" perguntou. "Sabemos que você acredita em nós." A sua aproximação abriu-se uma portiolha no aparelho. Apareceu 2 tripulantes de estatura de aproximadamente 1,65 m, mesma altura de Mário, os quais acenaram amistosamente como convidando-o a entrar. Usavam uma espécie de saiote romano e tinham a cabeça coberta por um gorro ou capacete. A primeira pergunta que Mário lhes fez foi se acreditava em Deus, e ao que responderam imediatamente: "Deus é um só." Mas encorajado, o jovem entrou no disco, sendo conduzido por um corredor e uma sala com painéis cheios de ecrãs, quadros e botões. Apareciam nas telas esquemas indicando dados da locomoção da nave. Os tripulantes convidaram a viagem. Richter respondeu que aceitaria se eles prometessem trazê-lo de volta são e salvo. Após a confirmação ao parte dos tripulantes do objeto, deitaram-no dentro de uma espécie de urna ou banheira cheia de um líquido que, segundo os seres, servia para eliminar problemas relacionados às grandes acelerações, além de hidratar e alimentar o corpo. Apenas a face ficou fora do líquido. Quando os tripulantes anunciaram que iriam decolar, Mário adormeceu. Quando acordou, foi informado de que estavam chegando. Ele foi retirado da urna e levado a outro compartimento da nave, onde suas roupas e seu corpo secaram imediatamente. Foi-lhe fornecido um uniforme semelhante ao dos tripulantes do objeto.
Ao olhar pelas vigas do disco, Mário percebeu que estava em uma espécie de hangar com vários discos semelhantes ao que embarcara. Quando olhou novamente para os tripulantes, Mário, surpreso, percebeu que eles estavam sentados numa espécie de sofá aparentemente desligado. Foi então que abriu-se uma portinhola. Por ela entraram algumas pessoas que com simpatia dirigiram-se à testemunha. Estes informaram que Mário era a terceira pessoa a estar no local e que estava feliz por ele ter vindo. Em seguida, estes seres levaram a passear em uma espécie de cidade onde havia outros seres. Ele foi levado a uma espécie de museu que mostraram uma tela com imagens da humanidade, nossa índole, nossas ambições, violência, etc. Algumas semanas, após algumas horas, Mário foi levado de volta ao disco. Quando suas roupas foram devolvidas, ele foi novamente colocado na urna com um estranho líquido. Quando acordou, foi levado até o local onde havia embarcado. Ao chegar do sítio do seu pai, este reclamou muito por Mário ter desaparecido tanto tempo sem dar notícias, deixando preocupados todos os seus amigos e familiares. Foi então que percebeu que era 14 de abril de 1950. Mário lembrava-se de algo em torno de 6 horas de sua experiência. Praticamente 4 meses de sua vida estavam em branco. O caso encontra-se detalhadamente descrito no Boletim da Sociedade Brasileira de Discos Voadores, edição 61, de 15 de abril de 1968. O caso Lucy Galucci. No início dos anos 50, a senhora Lucy Galucci passou por uma experiência curiosa. Ela estava lendo o seu livro, As Margens de uma Barragem da região, quando notou a presença de um estranho ser nas proximidades. Parecia como um homem comum, mas após algum tempo ela notou que o desconhecido não era um homem comum. Ele vestia roupa branca ajustada ao corpo, sua testa era ampla, com cabelos ralos e lisos de cor branca, suas orelhas eram pontudas e não tinham lóbulos, seu nariz era bastante afilado, os olhos tinham uma cor entre amarelo e castanho, não possuía pestanas nem sobrancelhas. Este misterioso ser começou a conversar com Lúcio sobre a possibilidade de vida em outros planetas. Segundo ele, em muitos mundos existiram civilizações mais avançadas que a terrestre, que poderiam espalhar a vida por outros mundos. Ele falou que, em alguns mundos com problemas de superpopulação, a única saída seria um êxito para outros mundos que seriam modificados para torná-los menos hostis. Segundo o misterioso ser, a Terra no passado recebeu civilizações provenientes de 3 planetas. Os que aqui ficaram tiveram diversos problemas de adaptação. Alguns povos progrediram científica e tecnologicamente, enquanto outros regrediram até a brutalidade. Ele afirma que o grupo mais desenvolvido revoltou-se contra o seu planeta de origem. Após diversos conflitos, um conselho que era responsável por nosso planeta decidiu cortar todos os laços com os terrestres por tempo indeterminado. Ficou resolvido que este mesmo conselho ficaria responsável por acompanhar a situação da Terra à distância. Após diversos cataclismas, os habitantes da Terra regrediram ainda mais, esquecendo suas origens. O caso Gooseby Este é um dos primeiros incidentes de UFOs registrados por radar que serviu para demonstrar a capacidade de manobras altamente desenvolvidas destes aparelhos fora do comum. A observação ocorrida sobre a base aérea de Gooseby, no Labrador, também chamou a atenção para a falta de habilidade por parte das autoridades canadenses e norte-americanas para explicar o fenômeno. No início de 1961, um detalhado relato do incidente foi feito à ANICAP pelo Major Edwin Jerome, um piloto reformado do comando da Força Aérea dos Estados Unidos e que durante algum tempo foi oficial do serviço secreto. A ANICAP, na sua qualidade de uma organização de pesquisa sobre os usos sem fins lucrativos, esteve durante anos envolvida em sérias investigações sob a direção do plantel de conselheiros científicos e acadêmicos. Após a época do incidente, o Major Jerome estava servindo na base de Gooseby, que era utilizada então como posto avançado para manutenção e abastecimento de todo o tráfego militar e civil que cruzava o Atlântico Norte, declarou ele. Parece que um grupo de inspeção formado por altas patentes está visitando as instalações de radar desta base. A GCA, a aproximação do radar controlado, o comando do solo, era uma parte crítica deste quadro. Eis aí o porquê da presença desses oficiais de alta patente, tanto na RCAF ou USAF, pelo que me lembro. Enquanto a cabine do radar da USAF estava sendo inspecionada, o operador notou uma imagem de alta velocidade na sua tela, rumando de noroeste para sudeste.
Ao se proceder à medição da velocidade, descobriu-se que ela devia ser cerca de 9 mil milhas por hora. Esse incidente causou muita preocupação na cabine, de vez que, é claro que não era o momento para leviandades ou erros de cálculos devido à presença de um grupo de inspeção. Mais uma vez, a imagem apareceu e desta feita os inspetores puderam ver, na verdade, o seu aparecimento na tela do radar. A única reação para isso foi, é lógico, declarar que o equipamento americano estava fora de calibragem. Em seguida, o grupo dirigiu-se para o setor canadense a fim de inspecionar as instalações do GCA, ou Real Força Aérea Canadense. Então, logo o grupo ali chegou, o OIC, oficial de serviço, contou que tinha acabado de ver alguma coisa inacreditável. Os dois inspetores ficaram assombrados diante da repetição daquela estranha coincidência. Eu fazia parte da insuficiente máquina de informações da base e fui convocado para redigir um relatório urgente, imediato e sigiloso a respeito do incidente. A teoria dominante naquela instante era de que se tratava de um meteorito. Pessoalmente, eu discordava, de vez que, ao entrevistar os operadores de radar de ambas as cabines, eles declaravam que o alvo mantinha uma altitude de 60 mil pés e uma velocidade estimada de 9 mil milhas por hora. Para tornar a história mais inacreditável, no dia seguinte, ambos os radares acusaram um objeto flutuante sobre a base numa velocidade de cerca de 10 mil milhas por hora e numa altitude de 45 mil pés. A história oficial deste incidente foi de que provavelmente de algum tipo de gaivotas voando a alta velocidade. Você deve lembrar-se de que todos os incidentes aconteceram antes de aparecer os jatos supersônicos, mísseis, helicópteros que quebraram o recorde de altitude tão comuns atualmente. O caso Abbiati Guazzoni. A Itália possui uma farta casuística ufológica, ainda desconhecida dos brasileiros. No país ocorreram anualmente inúmeros casos de observação noturna, diurna, filmagem, pouso e contato com tripulantes de OVNIs. Em várias cidades do país foi palco de ondas ufológicas de grande ou pequena duração, mas de forte intensidade. Um exemplo é o conjunto de ocorrência de pouso registrado em 1995 na região Pordenone, ao norte do país. Caso Pordenone. Outros casos bastante conhecidos com ampla divulgação no Brasil foram os incidentes de Cárnia, caso Vila Santina e o caso de Rosa Daniele, ocorridos respectivamente em 1947 e 1945. O caso em questão ocorreu em 24 de abril de 1950, por volta das 22 horas, em Abbiati Guazzoni, província de Varese, Lombardia, ao norte da Itália. O protagonista do caso, Bruno Facchini, 40 anos na época, era mecânico, casado, tinha um filho pequeno. Ele morava na própria localidade onde o caso ocorreu, próximo à rodovia que conduzia a Milão. O contato. No começo daquela noite ocorreu uma violenta tempestade sobre a região. Essa tempestade durou até aproximadamente 22 horas. Facchini aproveitou a calmaria e dirigiu-se ao banheiro, que situava-se a alguns metros da casa. Após ter usado o banheiro, ele acendeu um cigarro e dirigiu-se para a sua casa. Durante o percurso, ele observou estranhos flashes de luz que, a princípio, pensou tratar-se de relâmpagos da tempestade que havia ocorrido pouco antes. O brilho originava-se de uma linha elétrica próxima à sua casa, e por isso ele decidiu ir verificar se havia alguma anormalidade. Sua preocupação era com a segurança do seu filho, que costumava brincar pelo local e poderia se derrapar com algum fio caído no local. Chegando ao local onde a linha passava, não notou nada de errado. Ao se virar para voltar à sua casa, observou o mesmo flash de luz e o que estava produzindo um estranho fenômeno. Tratava-se de um objeto em forma de prato, de cor escura, se aproximando do local. Ele ainda estava um pouco distante. Eu decidi ir até lá. Então eu vi lá um enorme vulto escuro, como uma bola, como um topo achatado. Ele calculou a distância de 200 jardas, aproximadamente 180 metros, de onde estava. O diâmetro estimado do objeto era em torno de 10 metros de largura e 7 metros de altura. No meio do objeto havia uma escada pequena, iluminada por uma luz verde, imediatamente eu entendi que a luz veio de algum tipo de lâmpada manipulada por um homem em pé que parecia estar envolvido em soldagem. Vestia algo como uma roupa de mergulho e uma máscara. Guiado pela curiosidade, eu me aproximei e vi duas pessoas com a mesma roupa, movendo-se lentamente ao redor do objeto. Eu acho que seu traje de mergulho era pesado e atrapalhou seus movimentos. Facchini descreveu posteriormente que as faíscas saíram de uma espécie de tubo com o qual o tripulante trabalhava. Aparentemente reparava algum tipo de dispositivo. Através de um escotilho, ele observou que no interior do objeto havia
mostradores e cilindros. Segundo Facchini, os 3 seres vestiam o mesmo tipo de traje, cor cinzenta, justo e inteiriço, que cobria todo o corpo. Na cabeça havia um capacete com uma máscara transparente à frente. Deste capacete saía um tubo flexível. A altura destes seres era em torno de 1,70 m. Durante o tempo em que esteve próximo do objeto, Facchini sentiu o ar muito quente e ouvia um zumbido constante. Facchini concluiu que o objeto era protótipo estadunidense, avariado pela tempestade, e resolveu se aproximar e oferecer ajuda aos tripulantes. Ao chegar mais perto, falou alguma coisa, chamando a atenção dos tripulantes. A reação inicial deles foi estranha. Para um presumido piloto americano, eles começaram a chamar uns aos outros em um idioma gutural. O que estava trabalhando na fuselagem do objeto virou-se com dificuldade. Acenou para o protagonista, que interpretou como um convite para embarcar no objeto. Percebendo que não eram americanos, Bruno Facchini entrou em pânico. Eu me ofereci para ajudar, mas a única resposta que eu recebi foram alguns sons guturais que não eram compreensíveis. Gostaria de saber quais foram suas intenções. Tive a sensação de que eles estavam me convidando a bordo. De repente ouvi um barulho como um zumbido de uma colmeia ou um gerador de energia enorme. Eu vi outra escada no interior do objeto e tudo ao redor, tubos, cilindros e bitolas. Compreendi que este não era um avião e fui tomado pelo pânico e comecei a correr dali. E já não estava tão perto quando virei a cabeça para trás. Eu vi um dos homens levantar algum tipo de aparelho que levava ao seu lado e um feixe de raios de luz veio em minha direção. Eu comecei a correr de novo, mas imediatamente eu senti como se eu fosse cortado em 2 partes por alguma ferramenta de corte ou um jato de ar comprimido e caí. Bruno Facchini descreve que ao ser atingido pelo raio luminoso sentiu como se tivesse sido empurrado por alguns metros antes de cair. Também descreveu uma forte sensação de calor na pele de seu abdômen. Ao cair, continuou consciente e pôde observar o que estava acontecendo. Pouco tempo depois de cair ao solo, os tripulantes do objeto retornaram ao aparelho. A escotilha fechou-se, o objeto decolou emitindo um forte zumbido. Eu fui atingido atrás por um feixe de luz e tinha uma tal força que me senti empurrado. Perdi meu equilíbrio e eu caí no chão, batendo a cabeça contra uma pedra. Ferido, assustado e tonto, eu fiquei no chão sem me mover. Entretanto, aqueles seres estavam terminando seu trabalho de soldagem. Então eles entraram no disco que fechou-se e foi embora. Eles pareciam não estar mais interessados em mim. Estou convencido de que só queriam assustar-me e não tinham intenção de fazer algo errado para mim. Eles estavam ocupados na remoção dos andaimes e retirada da escada. Então a porta fechou. Todas as luzes se apagaram e o zumbido continuou. De repente o som ficou mais alto, a nave decolou, ganhou velocidade e desapareceu. Facchini permaneceu imóvel no chão por algum tempo. Tudo estava silencioso. Quando ele recobrou os movimentos, dirigiu-se para a sua casa, onde tentou dormir. No dia seguinte, pela manhã, a testemunha voltou ao local para procurar sua caixa de fósforos que havia perdido. Então examinou o local e descobriu alguns traços e 4 depressões circulares de 1 metro de diâmetro cada, dispostas em um padrão quadrado de 6 metros de comprimento. A grama ao redor estava queimada e havia pedaços de metal derretido no chão. Bruno Facchini, ainda impressionado com a ocorrência, dirigiu-se à sede da polícia de Varese, onde registrou o fato. Policiais locais realizaram a averiguação, que foi motivo de críticas de ufólogos italianos. Alguns jornais noticiaram que técnicos militares estiveram no local realizando a análise. Entretanto, nada foi confirmado. Amostras do metal encontrado no local foram enviadas para a análise do Instituto de Richer per lo Studio dei Metalli em Novara, que classificou o material como resistente a atritos e a altas temperaturas, sendo ideais para o uso de cápsulas espaciais. Um pesquisador italiano e um dos pioneiros da pesquisa ufológica no país, Renato Vesco, de Gênova, realizou análise das amostras metálicas, concluindo que são constituídas de bronze em alta concentração e pureza com alguns traços de chumbo. Facchini também se submeteu a um exame médico, onde descobriu-se uma mancha enegrecida no local onde o feixe de luz o atingiu. Durante os 30 dias após o contato, tal mancha expandiu-se, chegando a cobrir suas costas, causando-lhe dores durante esse tempo. Além disso, constataram-se ferimentos decorrentes da queda que se seguiu após ser atingido pelo raio. O caso Abbiati Guazzoni foi muito divulgado na época pelos jornais italianos e dali para o mundo.
Com o passar dos anos, a imprensa esqueceu o caso e o cara dos discos foi esquecido pela mídia. Ocasionalmente, jornais publicavam a história com pequenas distorções. Ufólogos italianos o visitaram com certa frequência. Seu relato permaneceu inalterado até sua morte. O caso Guaiancourt. Em 24 de julho de 1950 ocorreu um interessante caso de aterrissagem de OVNIs na região de Paris, na França. O caso se deu na localidade de Guaiancourt, a 20 km de Paris, e teve como protagonista o Sr. Claude Blondel, que na época era proprietário do bar Escadrille, neste vilarejo. Eis o seu relato. No dia 23 e 24 de junho de 1950, por volta das 11 horas da noite, ia andar um pouco antes de me deitar. Estava precisamente contemplando o céu estrelado sobre um campo de aviação dos arredores de Paris, em Guaiancourt, onde me vi isolado a mais de 1 quilômetro de casa, quando de repente ouvi um barulho de vento. Primeiro pensei que se tratasse de um trem que passava a cerca de 4 quilômetros em linha reta do local em que me encontrava. Alguns segundos depois, virando-me, avistei a cerca de 100 metros de mim, na obscuridade, duas formas cinzentas, duas máquinas perfeitamente redondas, assemelhando-se a dois enormes pratos côncavos, um dos quais girou em direção ao outro. Tinha aproximadamente 5 metros de diâmetro e 1,60 a 1,70 de altura do seu eixo. Todo seu contorno era vitrificado, uma espécie de vigias retangulares, vigas retangulares. Na face interior de cada um destes discos se abriu uma porta ovoide muito espessa, aproximadamente 40 centímetros. De cada lado vi descer um homem. Esses pilotos mediam cerca de 1,70 m. Penso que tinham cabelos castanhos, devo lembrar que era completamente noite. Vestiam um traje de voo marrom azul marinho. Estes homens se precipitaram para uma das máquinas e, pelo que me pareceu, colocaram no lugar ou deslocaram uma espécie de lâmina que repousava sobre um corpo que me pareceu de borracha partindo do eixo superior da máquina. Estavam dispostas várias destas lâminas, descendo até a periferia e espaçadas entre si de aproximadamente 20 centímetros. Os dois pilotos efetuaram este trabalho ou esta reparação sem nenhum revestimento nas mãos e sem a ajuda de nenhuma ferramenta. Apesar da minha emoção, aproximei-me mais. Quando os homens me avistaram, me olharam admirados, mas permaneceram calmos e naturais. Perguntei-lhes: estão com alguma avaria? Então um deles me respondeu: sim, mas logo estará tudo arrumado. Seu francês era correto, embora arrastado, pronunciado lentamente. 1 minuto mais tarde, a reparação havia terminado. Cada um deles se dirigiu em direção à porta de seu aparelho e a abriu. Do interior jorrou uma formidável iluminação. Hesitante, dei uma espreita pela escotilha aberta. O que mais me abalou foi a mais perfeita iluminação que jamais houvera visto. Não projetava nenhuma sombra e era impossível distinguir qual fosse a sua origem. No centro da cabine circular se encontrava uma espécie de poltrona ou sofá-cama, semelhante às cadeiras de dentista, revestida interiormente com uma espécie de couro vermelho. Em frente a esta poltrona estava fixado uma espécie de posto de rádio, com 7 ou 8 botões. Na parte superior do posto estava disposto um enorme volante oval, munido de uma alavanca vertical de cada uma de suas extremidades. Este volante era de metal maciço, cheio de sinais e botões. Diversos outros aparelhos estavam montados em blocos dispostos em volta da poltrona ou sofá-cama. Questionei-os de novo, especialmente sobre o uso dos numerosos botões que guarneciam o painel do controle. A resposta foi bem lacônica: a energia. Os homens não eram de muitas conversas e poucos segundos depois, ambos reintegraram seus postos. As portas foram hermeticamente fechadas do interior. Fiquei com a impressão de que o metal dos aparelhos, que se assemelhava ao alumínio, não pesava nada e que os discos estavam suspensos a uma distância de 10 centímetros do solo, sem tocar em lado nenhum. Nesse momento, as vigas se tornaram luminescentes. As vigias se tornaram luminescentes e em segundo
Os aparelhos levantaram sem ruído, isto é, de sua posição horizontal passaram instantaneamente à vertical e desapareceram verticalmente, como estrelas cadentes. Depois da fulminante decolagem, ouvi um barulho de vento, como que um sopro, mas não senti nada. Este barulho de vento foi várias vezes ouvido por outros observadores de discos voadores, entre outros casos. O sopro teve um efeito similar a um furacão e curvou a copa das árvores. Aqui apenas o ruído foi perceptível. Decorreram apenas 2 minutos entre o momento em que avistei estes aparelhos e o momento em que decolaram. Quando voltei a mim, não havia já nem sombra dos discos voadores. Onde que eu poderia ir? Perguntava. A uma delegacia? Pergunta. Ninguém iria me acreditar. No dia seguinte, MC Blonde voltou ao local onde havia testemunhado essa estranha cena, mas não descobriu nem o mínimo traço, nem a grama tinha vestígio de haver sido pisada. Como calcularam, os aparelhos não tinham tocado o solo porque, caso contrário, teriam deixado uma marca circular. Se as pegadas não fossem visíveis, é possível, mas um trem de aterrissagem deixa sempre, seja qual a sua forma, uma marca na grama ou na terra. O clássico caso Higgs. Um dos casos mais antigos da ufologia brasileira, um dos primeiros a ser registrados em terras paranaenses, tendo como protagonista o topógrafo José Higgs, e ocorrido em 23 de junho de 1947. No dia 23 de junho de 1947, José Higgs e alguns ajudantes realizavam trabalho de agrimensura em um campo na colônia Goibangue, próximo da localidade de Campina do Amoral, na época parte do município de Pitanga, Paraná, e hoje pertencente ao município de Louisiana, quando ouviram um estranho som agudo. Nesse momento observaram um objeto descuidado com aproximadamente 30 metros de diâmetro, de coloração cinzentado esbranquiçado, que pousava nas proximidades. O objeto se apoiou em pés metálicos recurvados. Os ajudantes da testemunha fugiram do local apavorados. José Higgs, curioso, permaneceu por lá e, mesmo com medo, aproximou-se do objeto para examiná-lo melhor. Ele notou que o OVNI havia uma espécie de janela onde se viam 2 vultos de forma humana. Pouco depois abriu-se uma porta de onde saíram 3 pessoas de 2,10 de altura. Os seres vestiam macacões transparentes que cobriam todo o corpo, incluindo a cabeça. O uniforme que eles usavam estava inchado de ar. Nas costas havia uma mochila de metal. Podia-se ver que por baixo do uniforme havia camisetas, calções e sandálias que pareciam feitos de papel brilhante. Os seres tinham aparência estranha, possuíam olhos redondos e grandes, sobrancelhas redondas, com cílios aparentemente comuns. Eram calvos, sem barba, sem cabeças grandes e redondas, mãos e pernas compridas. No objeto havia um terceiro ser. Eles eram muito semelhantes entre si, parecendo gêmeos, e se comunicavam por meio de uma língua sonora e bonita, totalmente desconhecida, movimentavam-se com agilidade e leveza. Um deles portava um pequeno tubo de metal que apontou para a testemunha, indicando que ela entrasse no aparelho. Um dos seres começou a desenhar no chão para indicar a Higgs onde seria levado. O desenho consistia em 7 círculos concêntricos. O alienígena apontou para o ponto central do desenho dizendo Álamo. Depois apontou para o 7º círculo dizendo Orc. Comparando o desenho ao sistema solar, teríamos o ponto central como o Sol e o 7º círculo como a órbita do planeta Urano. A testemunha retirou uma foto da sua esposa que estava em sua carteira, dizendo através do gesto que queria buscá-la. Os alienígenas concordaram. A testemunha se escondeu em uma moita, de onde passou a observar os estranhos seres. Higgs notou que os seres davam saltos gigantescos que atiravam grandes pedras a enormes distâncias. Algum tempo depois, todos entraram no aparelho que decolou, seguindo para o norte. O caso teve repercussão na época e foi noticiado em alguns jornais. No jornal Diário da Tarde, de 8 de agosto de 1947, temos a seguinte transcrição do depoimento da testemunha principal do caso. Eu estava, diz o senhor José Higgs, no dia 23 de junho,
a oeste da colônia Goiubangue, que fica a noroeste de Pitanga e a sudeste de Campo Mourão, realizando alguns trabalhos topográficos, quando, ao atravessar um dos raios descampados da região, um silvio profundo, porém baixo, me fez levantar e olhar para o céu. Um assovio profundo, porém baixo, me fez levantar e olhar para o céu. Vi então algo que me oriçou os cabelos, uma estranha nave aérea de forma circular, com os rebordos absolutamente iguais aos de uma cápsula de remédio. Descia do espaço, meus homens, todos caboclos simples, fugiram apavoridos ante o que lhes era dado ver. E eu, não sei por que, resolvi ficar para aguardar os acontecimentos. O estranho aparelho percorreu em círculo fechado o terreno e aterrou mansamente a uns 50 metros do local em que me encontrava. Era algo surpreendente, tinha aproximadamente 30 metros de diâmetro, fora os rebordos de 1 metro mais ou menos, e uns 5 metros de altura total. Era atravessado por uns tubos em diversas direções, 6 dos quais deixavam ouvir os citados assobio, sem entretanto fazer fumaça. A parte que pousou no solo era provida de hastes curvas que se arcaram um pouco mais ao tocar o chão. Ao todo parecia ser feito de um metal branco cinza, diferente porém da prata. Enquanto eu examinava o seu conjunto, sem contudo me atrever a mexer no aparelho, verifiquei ainda que uma parede, deixando ver uma janela provida de vidro ou coisa semelhante. Vi então 2 pessoas que me examinavam com ar de curiosidade. Essas pessoas, como constatei ao primeiro olhar, eram de aspecto estranho. Decorridos alguns segundos, um deles voltou-se para o interior do aparelho e, ao que me parece, falou com alguém. Imediatamente ouvi o barulho no interior do mesmo, e uma porta por baixo do rebordo se abriu, dando passagem a 3 pessoas metidas dentro de uma espécie de macacão transparente que as envolvia completamente, cabeça e tudo, e que estavam inchando como uma câmara de ar de automóvel, cheia de ar comprimido. As costas tinham uma mochila de metal, que me pareceu ser parte integrante da vestimenta. Através desse macacão eu via perfeitamente as pessoas vestidas de camiseta, calções e sandálias, não de fazenda, creio, mas de papel brilhante. Notei ainda que sua aparência estranha era devido aos olhos bem redondos, grandes e sem sobrancelhas, tendo, no entanto, cílios e a calva bem pronunciada. Não tinha barba, e suas cabeças eram grandes e redondas, e as pernas mais compridas que as proporções conhecemos. E quanto à altura, tinha uns 30 centímetros a mais do que eu, que tenho 1,80 m. O mais interessante é que pareciam irmãos gêmeos, tanto os de macacão quanto os que estavam à janela, por detrás dos vidros. Um deles trazia um tubo do mesmo metal do aparelho na mão, um pequeno tubo, e apontava para mim. Notei que falava entre si, eu ouvi perfeitamente as palavras, entretanto nada entendia. Falava uma língua que eu jamais ouvira, mais bonita e sonora. Apesar do seu avantajado porte, movia-se com incrível agilidade e leveza, formando um triângulo em minha volta. O que empunhava o tubo fez gestos, indicando que eu entrasse no aparelho. Ante esse gesto, aproximei-me da porta e pude ver um pequeno cubículo, limitado por outra porta interior, e a ponta de um cano vinha de dentro. Notei ainda diversas vigias redondas, janelas redondas, na base da saliência ou rebordo. Comecei a falar, perguntando por onde me queria levar, com muitos gestos. Compreenderam a gesticulação, e o que me pareceu o chefe fez no chão um ponto redondo, cerca de 7 círculos, mostrando o sol no espaço. Indicou-me o 7º círculo, apontando alternadamente esse círculo e o aparelho. Fiquei mudo de espanto. Sair do mundo com vida? Perguntei. Não era comigo.
Diante disso, refleti. A luta era-me impossível, pois eles eram mais fortes no físico e em número. Tive então uma ideia. Havia notado que eles evitavam ficar ao sol. Assim, encaminhei-me para a sombra e, tirando do bolso a minha carteira, mostrei-lhe o retrato da minha esposa, dizendo que queria buscá-la, por meio de gestos. Não me detiveram. Saí, dando graças a Deus, internei-me no mato, de onde fiquei a espreitá-los. Brincavam como crianças, dando saltos e atirando longe pedras de tamanho descomunal. Decorrida meia hora, mais ou menos, depois de olharem detidamente os arredores, recolheram-se ao aparelho, que se ergueu no ar com o mesmo silvio ou zumbido. Dirigiu-se para o norte, subindo até desaparecer nas nuvens. Jamais saberei se eram homens ou mulheres. Porém, posso afirmar que, apesar das características que apontei, são belos e aparentam ter esplêndida saúde. Por outro lado, é-me difícil traduzir em letras a sua linguagem. Contudo, recordo de duas palavras, álamo e orc, aquele designando o sol e esta o sétimo círculo do desenho. Se pudesse ter certeza de que voltaria, sabe Deus por onde andaria a estas horas. Teria sido um sonho? Pergunta. Teria sido realidade? Pergunta. Às vezes, duvido que isso tenha realmente acontecido, pois bem, pode ser que tudo não tenha passado de um estranho, mas belo sonho. A onda ufológica de 1954. A ufologia mundial já vivenciou diversas ondas ufológicas, algumas de forma mais abrangente, outras em locais mais específicos, podendo variar a sua duração em horas ou até meses. No ano de 1954, especificamente, vivenciamos uma grande onda de tamanho global, atingindo todos os continentes. Ela começou modesto no início do ano, na Europa e no continente americano, praticamente imperceptível na África, Ásia e Oceania. Entretanto, no decorrer dos meses seguintes, começou a tomar um volume maior, atingindo seu ápice no último quadrimestre do ano. O Brasil também foi palco desta onda. De norte a sul, testemunhamos uma infinidade de tipos de naves sobrevoando nossos céus. E em alguns locais, além dos avistamentos, recebemos a visita dos tripulantes destas naves. No cenário nacional, o Rio Grande do Sul teve destaque importante, registrando dezenas de observação em mais de 20 municípios. Na Europa, o protagonista dos avistamentos ficou basicamente dividido entre o continente americano e europeu. Nos primeiros meses de 1954, a Europa liderou esse protagonismo, com casos na Inglaterra, Dinamarca, Suécia, Irlanda e França. No decorrer dos meses seguintes foi oscilando essa liderança com o nosso continente. No decorrer dos meses seguintes foi oscilando essa liderança com o nosso continente, até chegarmos ao final de agosto. Já no mês de setembro, novamente, a Europa começou a se destacar, principalmente no que diz respeito a uma grande onda se iniciando na França e explodindo definitivamente no mês seguinte. Em outubro, centenas de relatos e testemunhos chegavam a autoridades e às redações de jornais. A Itália e a Inglaterra seguiram a França com uma grande quantidade de relatos. Outros países como Holanda, Noruega, Espanha, Alemanha, Hungria, Rússia, Escócia, Áustria, Bélgica e alguns países do leste europeu vivenciaram seus avistamentos. Porém, em número menor. A onda francesa forneceu dados suficientes ao ufólogo Aimé Michel para escrever um livro em 1958, Misteriosos Objetos Celestes. Segundo Aimé, havia uma estimativa de mais de 1 milhão de relatos por toda a Europa. Com o final do mês de outubro também se foram os relatos europeus, mudar agora o cenário para o continente americano. Mesmo não sendo protagonista nos casos de avistamento em outubro, o continente americano começou a testemunhar em seus últimos dias uma série de avistamentos, a grande maioria em território brasileiro, segundo os nossos vizinhos argentinos e também seguindo dos nossos vizinhos argentinos e também timidamente representado por México e Estados Unidos. Em nosso país, de norte a sul, fomos visitados por diversos tipos de naves. São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais,
Goiás, entre outros estados, foram premiados em diversos avistamentos no decorrer do ano, naquele final de mês de outubro de 1954. O Rio Grande do Sul se destacou pela quantidade de casos ocorridos em seu território. Tendo como foco principal da minha pesquisa ufológica o estudo da casuística do Rio Grande do Sul, com que se refere a onde, em 1954, verificamos uma grande quantidade de relatos distribuídos em diversos municípios, como por exemplo Cachoeiro do Sul, Caxias do Sul, Pelotas, Rio Grande, Passo Fundo, Osório, Quaraí, Ijuí, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Nova Hamburgo, em destaque ao mês de outubro. Um incrível caso ocorrido na base aérea de Canoas, na época pertencia ao município de Gravataí. Nesse caso específico ocorrido na base, numa tarde de 24 de outubro, próximo do meio-dia, diversos militares testemunharam inicialmente um objeto de formato clássico, discorde pairando sobre o local. Ele pôde ser observado por mais de 4 horas, praticamente estático, às vezes oscilando em conhecido movimento de folha seca. Militares de diversas patentes foram chamados e todos puderam observar o objeto. Após breve deslocamento do disco, o mesmo retornou acompanhado de outro que também foi observado por todos. Esse caso foi comunicado à imprensa gaúcha pelas próprias testemunhas, gerando grande repercussão nacional e ocasionando posteriormente uma conferência no dia 2 de novembro de 1954. No Rio de Janeiro, na Escola Superior de Guerra, sob o tema discos voadores, também foi realizada uma investigação militar para apurar o caso. Esse foi o primeiro registro oficial de uma força armada não negando o fenômeno. Somente no mês de outubro, a Oceania e a Ásia acompanharam um pouco o crescimento no número dos relatos de avistamentos como ocorridos nas Américas e Europa. Todo destaca a Nova Zelândia como principal foco dos avistamentos entre os 3 continentes. Novamente, o continente americano lidera o ranking de casos nos 2 últimos meses do ano. A grande maioria dos casos ocorridos na América Latina, seguidos da América do Norte e Central. O Brasil continuou protagonista absoluto no período. Entretanto, seguido curiosamente para a Venezuela. Curiosidade esta dada pelo fato do país só aparecer nas estatísticas mundiais apenas em novembro e dezembro. Outro fato curioso que pode ser destacado sobre o território venezuelano no período é que o país foi palco de diversos ataques violentos de criaturas, todas muito semelhantes entre si, como por exemplo no caso clássico Petari, o caso Lucy Galucy. No início dos anos 50, a senhora Lucy Galucy passou por uma experiência curiosa. Ela estava lendo seu livro às margens de uma barragem na região, quando notou a presença de um estranho ser nas proximidades. Esse caso aqui já foi, botou outro. Caso Fort Moulton. Em setembro de 1951, houveram vários casos de avistamento, captação por radar e perseguição de ovos por caças da Força Aérea Americana, a USAF. Nessa época, a política de acobertamento funcionava a pleno vapor e se fez presente em todos os casos ocorridos naquela época, em território americano, australiano, inglês e canadense, além das regiões controladas pelos americanos, notadamente áreas de conflito na Coreia do Norte, nas bases militares americanas no Japão. Entre os casos ocorridos naquela época, os incidentes de Fort Moulton merecem destaque não só pelos testemunhos dos militares envolvidos, como também pela confirmação do radar e pelas manobras de acobertamento dos militares americanos, levados a cabo logo após a ocorrência dos avistamentos. Fort Moulton é uma instalação militar americana situada no condado de Moulton, Nova Jersey, fundada no começo do século XX. Durante a Segunda Guerra Mundial foi um importante campo de instrução de oficiais. No período pós-guerra, Fort Moulton continuou recebendo e formando oficiais. Foi a partir dessas instalações que alguns OVNIs foram registrados naquele mês de setembro de 1951. O primeiro incidente ocorreu por volta das 11 horas da manhã, no dia 10 de setembro, quando um alvo desconhecido surgiu na tela de um radar AN-MPG-1.
o objeto deslocava-se em alta velocidade e em baixa altitude, 11 km a sudoeste de Fort Moulton. O objeto deslocava-se seguindo a linha da costa em uma velocidade superior à dos aviões da época. O objeto continuou sendo rastreado até desaparecer a 12,8 km a nordeste. Quem operava o radar era um técnico experiente que no exato momento em que o OVNI surgiu realizava uma demonstração para oficiais ali presentes. Ele assumiu que o objeto seria uma aeronave deslocando-se em alta velocidade, em função da dificuldade de rastrear o alvo desconhecido. Seu equipamento estava programado para rastrear aeronaves convencionais, que na época chegavam a 700 mph, velocidades superiores a isso, era muito difícil fazer o rastreio do alvo. Pouco depois, por volta das 11h35 da manhã, ocorre um novo episódio, desta vez com contato visual. Tenente Wilbert Rogers, veterano da Segunda Guerra Mundial, e o capitão Ezra Ballard voavam a bordo de um avião T-33 da Força Aérea Americana. Eles haviam decolado da base aérea de Dover, em Delaware, para a base aérea de Mitchell, em Nova York. O avião voava rumo a nordeste a 450 mph, a 20 mil pés de altitude. Nas proximidades de Sand Point, o tenente Roger observou um objeto voador descendo em direção a Sand Point. O objeto nivelou e manteve sua altitude durante alguns segundos, tempo suficiente para o tenente perceber que o objeto tinha formato discoide, de aspecto prateado, tendo entre 9 e 15 metros de diâmetro e não refletia a luz solar. O piloto decidiu interceptar o objeto e realizar uma manobra à esquerda para seguir o objeto. Durante essa manobra, ele desceu o avião de 20 mil para 17 mil pés. Durante essa manobra, o capitão Ballard avistou o objeto que realizava uma manobra descendo de 8 mil pés para 2 mil pés nas proximidades de Freewold. Durante essa manobra, o objeto desapareceu, juntamente quando cruzava a costa. Quando desapareceu, o avião encontrava-se a 550 mph por hora. Nenhum objeto voltou a ser visto naquele dia. O piloto seguiu então para a base de Mitchell, onde reportou o fato aos seus superiores. Este relato acabou caindo na imprensa que divulgou o episódio. Mais tarde, naquele mesmo dia, os militares da base lançaram um balão meteorológico e solicitaram que radares rastreassem o alvo no intuito de determinar a altitude máxima de que um balão pode ser observado. Na manhã do dia seguinte, 11 de setembro, ocorreu uma nova aparição ufológica confirmada por radar. Por volta das 10h50 da manhã, dois radares SCR-584 registraram o mesmo alvo a 27,4 km a nordeste de Fort Moulton, a uma altitude de 31 mil pés, 9.440 metros. Este radar estava capacitado para registrar alvos com velocidades superiores a 700 mph, milhas por hora, mas também apresentou dificuldades em rastrear o objeto em função de sua velocidade de voo irregular. Ainda naquele dia, por volta das 1h30 da tarde, 13h30, outro alvo foi captado pelo radar SCR-584. O objeto realizava manobras erráticas com grande agilidade sobre a região de Navesink, Nova Jersey, a 6 mil pés de altitude. Em dado momento, o objeto parou estático no céu. Diante disso, os operadores saíram da tentativa de confirmar visualmente o objeto. Entretanto, havia muita nebulosidade e eles voltaram ao equipamento. Então o objeto começou a elevar-se com muita rapidez. Após parar novamente, o objeto deslocou-se em direção a sudoeste, em altíssima velocidade. A Força Aérea Americana, a USAF, na época mantinha um departamento de investigação dos casos ufológicos chamado Projeto Grudge. Esse comitê funcionava de modo análogo ao do Projeto Blue Book, sem de caráter desmistificador e seguindo o protocolo tradicional das autoridades americanas frente a este tema. Para estes casos, a USAF atribuiu como origem balões em versão térmica, confusão por parte das testemunhas. Balões teriam originado a maioria dos casos registrados por radar, com exceção daqueles com movimento irregular e em alta velocidade. Para esta causa, seria inversão térmica. Os pilotos de T-33, por sua vez, teriam confundido balões soltos pela base Fort Moulton com discos voadores. Se levarmos em conta o comportamento tradicional da USA, neste e em outros casos, percebe-se que os militares rapidamente agem no sentido de embaraçar as informações e relatos sobre o tema.
O uso de balões justamente naquele período parece reforçar isso. Pouco depois do primeiro registro do radar, em 10 de setembro, 2 balões foram lançados. Eles tinham aproximadamente 8 pés de diâmetro, 2,5 metros. Tinha um formato arredondado, subiam numa razão de 8 pés por minuto, 9 milhas por hora, ou 16,6 km por hora. Seu deslocamento horizontal ocorreu ao sabor dos ventos, portanto não se explica os movimentos erráticos, comuns em casos ufológicos. E aqueles aparentemente inteligentes, como observado nos avistamentos do dia 10. Curiosamente, se observarmos os horários constantes nos documentos oficiais referentes ao caso, observemos que a versão oficial não sustenta, observando-se a trajetória desenvolvida pelo avião, os horários de lançamento dos balões, da observação do disco voador. Conclui-se que durante a manobra de interceptação, os balões seriam vistos inicialmente à frente do caça. Numa velocidade baixa, movimento ascendente, passando à direita em questão de segundos atrás do caça. Ao contrário disso, temos um objeto em forma de disco prateado vindo pela frente, passando à esquerda em manobra e desaparecendo sobre o oceano. Eu não sei se era um disco voador, mas com certeza era algo que eu nunca tinha visto antes. Nós não conseguimos tê-lo pego com um F-86. Eu apontei para o capitão Ballard, que sugeriu que nós tentássemos segui-lo. Mas nós descobrimos que não dava. Ele era muito rápido. Não pode ser um balão porque ele estava descendo e nenhum balão voa naquela velocidade. Tenente Rogers. Perseguição no Alasca. Após 20 minutos, depois da meia-noite, em 22 de fevereiro de 1952, um interessante caso ufológico ocorreu na região de Nenana, no norte do estado americano do Alasca. Um aviador, observando uma tela de radar, observou um alvo desconhecido a nordeste da estação de radar em Murphys Dome. De imediato, estranhou o fato porque o objeto encontrava-se em uma base, encontrava-se em uma área habitada por poucos esquimós, onde não havia rotas aéreas. Ocasionalmente, um avião B-50, utilizado para estudos meteorológicos, sobrevoava a região, mas sempre durante o dia. O misterioso objeto deslocava-se a uma velocidade de 1.500 milhas por hora e aproximadamente 23 mil pés de altitude. O controlador de serviço, um capitão da Força Aérea, solicitou o envio de um caça para interceptar o objeto. A base aérea mais próxima estava localizada a 100 milhas ao sul do posto radar, sendo que em questão de minutos um caça F-94 estava dirigindo para a área designada pelo controlador. Enquanto isso, os controladores que estavam atentos ao radar observaram que o alvo desconhecido deslocava-se em linha reta, passando apenas a 50 milhas do posto, com a velocidade estimada em 1.500 milhas por hora. O caça avançou em direção ao objeto, que diminuiu a velocidade, parou momentaneamente, deslocou-se em direção ao posto radar. Quando o operador resolveu ajustar o radar para ocultar o alcance, perdeu-se momentaneamente o sinal do OVNI do caça. Enquanto tentava recuperar os sinais, o caça passou sobre as instalações do radar. O controlador recomendou ao piloto que circundasse a área e tentasse ver ou captar algo pelo radar de bordo. O piloto, tenente C.E. Garrett, alertou que não tinha reserva de combustível e que logo teria que retornar à base. Então o controlador solicitou a presença de um segundo caça F-94. Enquanto isso, o controlador ajustava novamente o radar para longo alcance. Ao término do ajuste, os dois caças F-94 e o OVNI eram perfeitamente visíveis na tela do radar.
Assim, o controlador pode guiar o segundo caça para interceptar o objeto. Enquanto o primeiro caça retornava para a base, o OVNI aproximou-se novamente da estação de radar, sendo guiado pelo caça. O controlador ajustou novamente o radar para curto alcance, perdendo novamente ambos os sinais. Ao voltar para o longo alcance, os sinais do avião e do OVNI ainda não apareceriam na tela do radar, em função da proximidade com a estação. Nesse meio tempo, o radar do caça captou o objeto nas proximidades da estação. Era um sinal fraco à direita, posicionado a 28 mil pés de altitude. O piloto manobrou e seguiu em direção ao alvo, que subitamente desapareceu da tela ao radar. Do radar de bordo, o piloto manobrou o caça novamente em busca do objeto, que surgiu novamente na tela do radar, desta vez de forma intensa e aparentemente estacionário. Quando o caça aproximou-se, o objeto mergulhou, desaparecendo novamente da tela do radar. Ao se afastar da estação, o radar local captou a presença do caça, mas não do OVNI. Um terceiro caça, F-94, decolou da base e tentou interceptar o objeto. Ao chegar ao local, o piloto circulou pela área por aproximadamente 10 minutos, mas nada apareceu em seu radar de bordo. Em dado momento, o estranho objeto surgiu novamente no radar de bordo, numa posição logo à frente do caça. Assustado com o grito do operador de radar do caça, o piloto subiu para evitar colidir com o estranho objeto, enquanto chamava o controle de radar de solo. Então o piloto realizou nova aproximação da estação de radar, seguida de mais outra. A cada passagem, o misterioso objeto permanecia estático no céu, sem temer a aproximação do caça, que em alguns casos chegou a 200 metros. O caça realizou ainda uma quarta passagem, obtendo desta vez um sinal fraco que deslocava-se rapidamente a oeste. O radar do solo também captou o objeto, deslocando-se em alta velocidade em direção a oeste. A Força Aérea Americana atribuiu o episódio a uma poderosa inversão térmica que teria atingido a região na ocasião. Como sempre, explicações para casos desta natureza são muito questionáveis e são contestados até mesmo por oficiais da própria Força Aérea. Entre os militares envolvidos no caso, a versão oficial é mera cortina de fumaça, visando ocultar um fato real. Eles citam, por exemplo, o fato de que o OVNI mostrou-se ora como sinal nítido de forte, ora como sinal fraco e tenue, ora parava estático, ora deslocava-se a 1.500 milhas por hora. Além disso, inversões térmicas no norte do Alasca são ventos extremamente raros, e mesmo que ocorresse, ele afetaria o radar de solo. E mesmo que ocorresse, ela afetaria o radar de solo, mas não estaria presente aos 25 mil pés de altura em que os aviões se encontravam. O caso Guaporé. No dia 28 de novembro de 1953, Pedro Serrante e Francisco de Assis Teixeira caçavam patos na Baía dos Patos, nas proximidades de Pedras Negras, no rio Guaporé. Em dado momento, ambos observaram um estranho aparelho de cor azulada que sobrevoava a região silenciosamente e acabou por pousar sobre a água, aproximadamente a 50 metros de distância de Francisco e aproximadamente 4 metros de distância de Pedro, que naquele momento estava de tocaia nos galhos de uma árvore. Desta posição, ele teve visão privilegiada do aparelho, que tinha aproximadamente 4 metros de comprimento por 2 metros de altura, tendo formato de bacia e um material semelhante ao vidro, com aproximadamente 1 metro de altura em que circundava o objeto. A cobertura do aparelho era curvada, apoiado sobre o vidro e sustentado por barras metálicas, sem qualquer rebite aparente. Na parte posterior havia uma espécie de leme, assemelhante a uma cauda de boto, com cerca de 1 metro de comprimento por 50 centímetros de largura. Ao lado havia um tubo recurvado por onde saía um líquido semelhante à água. A partir do material transparente que circundava o aparelho, era possível observar a presença de 6 pessoas, 4 homens e 2 mulheres, de aparência humana, brancos, pele rosada, de aspecto jovial.
e que estavam sentados 3 de um lado e 3 de outro. Apresentavam cabelos ruivos, curtos dos homens e compridos até os ombros, até o ombro das mulheres. Vestiam roupas grossas de cor azulada. Ao perceber a presença dos 2 caçadores, os tripulantes manobraram o objeto silenciosamente, levantando o voo e desaparecendo em altíssima velocidade. Mais recente, porém não menos fantástica, é a narrativa de Pedro Serrate de Francisco de Assis Teixeira, residentes na povoação de Pedras Negras, no rio Guaporé. Em 28 de novembro de 1953, os 2 saíram para caçar patos na Baía dos Patos e 2 horas de caminhada da povoação. Lá chegados, postaram-se em diferentes pontos, como é hábito entre caçadores. Conta Francisco que em certo momento viu passar sobre sua cabeça um aparelho que ele não sabia o que era, e seguiu com um olhar até que ele pousou na superfície da água, e uns 50 metros do local onde estava, sem fazer nenhum barulho. Pedro, que se achava trepado em uma árvore, também viu o aparelho, que fez uma volta em velocidade sobre a baía, parando a uns 4 metros do ponto em que se encontrava, diz Pedro Serrate, para a revista Cruzeiro. O aparelho não fez nenhum ruído. Na parte traseira havia um tubo de cada lado, curvados de umas 2 polegadas de espessura, e por onde saía a água. Tinha uns 4 metros de comprimento, por uns 2,5 de largura e uns 2 de altura. A cobertura era boleada, apoiada sobre o vidro e sustentada por barras de metal existentes no interior, sem ribetes na cobertura. Na parte traseira havia uma espécie de leme, sistema cauda de bolto, e com cerca de 1 metro de comprimento por uns 50 centímetros de largura. Todo o aparelho era de cor azul escura. No interior estavam 6 pessoas sentadas, 3 de cada lado, sendo 4 homens e 2 mulheres, todos aparentando não ter mais de 20 anos de idade. Parecia ser de estatura média, tinha os cabelos ruivos, eram brancos e de faces bastante rosadas. As mulheres usavam os cabelos à altura dos ombros, partidos de lado, parecendo pessoas europeias. Todos estavam vestidos com roupas bastante grossas, da mesma cor do aparelho. No interior deste havia 2 volumes, uma na parte dianteira e outra na parte traseira, estando ambos cobertos. Não sei o que eram. Então logo os estranhos notaram que haviam sido vistos, levantaram o voo, não tendo dado nenhum sinal. A distância entre mim e o aparelho já era de menos de 3 metros. Quando houve o reconhecimento por parte dos tripulantes, ao suspender o voo, o aparelho não fez nenhum barulho, nem soltou fumaça. Desapareceu em 1 segundo, uma velocidade incrível. Conto correspondente do jornal O Imparcial, que se edita em Guajará-Mirim, no território de Guaporé, que os 2 caçadores passaram uma semana sem poder controlar os nervos, impressionados com o que afirmavam ter visto. Este caso envolve 2 nomes que podem gerar confusão: Rio Guaporé e Baía dos Patos. Os locais citados ao longo do caso situam-se no estado de Rondônia, quase na fronteira do Brasil com a Bolívia. No estado do Rio Grande do Sul temos o outro rio Guaporé, que é afluente do rio Taquari. Igualmente nesse estado temos a Lagoa dos Patos, situada no litoral gaúcho. Os relatos do caso existente na casuística ufológica apresentam o nome de Pedro como sendo Pedro Serrate, como apareceu inicialmente na mídia à época da divulgação do caso. Porém, o blog Opinião de Rondônia apresenta o depoimento de um familiar de Pedro, citando como Pedro Serrate. O caso Alfredo. Em 1953, Alfredo tinha 15 anos, trabalhava na cidade de Joinville, Santa Catarina, e ao final da tarde se dirigia para casa, no distrito de Pirabeiraba. Por volta das 19 horas, ele encontrava-se na beirada do caminho, quando escutou um forte ruído, avistou uma luz metálica estranha acima do morro da tromba. Um misterioso objeto metálico em forma de disco aproximou-se e pousou
Próximo à testemunha, pairando a mais ou menos 3 metros acima do chão, o objeto possuía 3 janelas com escotilhas e tinha luzes coloridas que piscavam na sequência ao redor do aparelho. Repentinamente abriu-se uma porta, de baixo para cima, por onde saía uma escada. Por esta desceram 2 seres, um de cada vez. Eles tinham um aspecto humano, porém com cabeças grandes e pontudas, com aproximadamente 1,50 m. Havia ainda um terceiro tripulante, de aspecto feminino, com cabelos castanhos e de grande beleza. Os seres comunicavam-se entre si em uma língua desconhecida, porém, quando se dirigiram a Alfredo, falavam em um português um pouco diferente do tradicional. Inicialmente, os seres queriam recolher seu sêmen, mas como o mesmo estava muito assustado, negou e tentou reagir e fugir, chutando um dos seres, acertando e jogando a uns 2 metros de distância. Como Alfredo reagiu, os seres utilizaram-se uma espécie de raio que o paralisou da cintura para cima, ficando imóvel. Assim, os seres retiraram o sêmen através de um aparelho a qual vibrava. Após a coleta, observou-se uma luz de um automóvel a uma certa distância do local. Assim, os seres entraram na nave e foram embora com o aparelho e saindo em alta velocidade rumo ao céu. Um dos detalhes curiosos observados dentro da nave era o formato das cadeiras, os quais eram parecidos com as cabines de telefones públicos, a qual se abrigava inteiramente para dentro, ficando de fora apenas os pés. Ao lado dessas cadeiras, que eram 3, havia 2 manivelas e painéis diversos com botões coloridos. Os seres falavam para que nunca comentasse com ninguém sobre este contato, pois caso contrário voltariam buscar ele. Passando alguns anos depois do ocorrido, em uma caçada com um amigo, ele estava comentando e de repente ele avistou a nave passar por cima do local. Civilizações do espaço visitando a Terra.